Boa noite, pessoal. Graça e paz de Jesus a cada um que está aqui e quem vai ouvir depois, né? Quem vai assistir. Nesse momento a gente não faz ao vivo, mas gravamos depois. Mas eu sei de pessoas que têm nos acompanhado e alguns têm manifestado aí que têm aprendido, têm crescido, e eu quero agradecer a você. E quero continuar, nós vamos continuar esse estudo. Hoje é o último versículo da oração de Jesus, a oração chamada do Pai Nosso. E eu entendo que esse texto é muito oportuno para essa situação que nós estamos vivendo como igreja, como gente, como cidadão, como brasileiro, né? Independente, como eu já disse, né? A oração do Pai Nosso, ela é a oração mais política que tem na Bíblia. Eu falei isso esses dias. Ontem eu estava visitando um cliente e estava conversando com a esposa dele. E a gente conversando ali sobre a Bíblia, e eu falei da oração do Pai Nosso. Falei, olha, Jesus ele ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Falei, se você prestar atenção na oração do Pai Nosso, ela é óbvio que ela é espiritual, né? Mas ela é uma oração política. Jesus ele fala ali da divisão de bens, da partilha de bens. Jesus fala de sistema de governo, e sistema de governo, ele fala, olha, o sistema de governo é o sistema do reino de Deus, que Deus venha governar aqui sobre nós, igual ele governa no céu. No céu ele é Senhor absoluto, tem todo o poder, toda a autoridade, ele fala, os anjos dizem amém, e Jesus falou, então, que aqui seja do jeito que é aí. Jesus fala de partilha, olha, sem acúmulo, dá-nos hoje o pão de cada dia. E na sexta-feira dá o pão de amanhã, para a gente poder descansar. E agora então Jesus termina essa oração. No verso 13 ele fala, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Ou assim seja. É muito importante isso que Jesus está dizendo, né? Porque a oração de Jesus, essa parte da oração, livra-nos do mal. É interessante que essa oração de Jesus, em outro momento, Jesus também, ele ora, né? Essa oração está no início do ministério de Jesus, ele está ensinando os discípulos a orar, mas uma das suas últimas orações pelos discípulos e por nós também foi, Pai, livra-os do mal. Então Jesus tinha essa preocupação, ele tem essa preocupação em nos livrar do mal, ou que Deus nos livre do mal. E a oração de Jesus, então, ele nos ensinou, tem como última súplica o enfrentamento do medo do mal. É interessante que Jesus não nos chama para sermos covardes. Quando ele fala livra-nos do mal, ele não está falando para a gente ficar amedrontado e aí então Deus vai fazer uma vida fofinha na qual o mal não vai vir sobre nós. O que Jesus está dizendo é que nós estamos no mundo, assim como ele orou na última oração. Ele falou, olha, Pai, eu não peço que os tire do mundo, o que eu peço é que o Senhor os livre do mal. Então, Jesus ele sabe que nós vivemos nesse mundo que tem coisas ruins e tem coisas boas. E ele sabe que muitas vezes acontece coisas ruins com gente boa e muitas vezes acontece coisas boas com gente ruim. E Jesus falou, é assim mesmo, isso acontece porque essa é a vontade de Deus,
né? Ele fala, olha, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, desce do alto, descendo do Pai das luzes, e é Deus quem abençoa, tanto o bom quanto o ruim. Então, o que Jesus está dizendo é que todos nós estamos sujeitos tanto ao sofrimento, como todos nós estamos sujeitos a coisas boas. Então, quem é bom está sujeito a coisas ruins, quem é ruim está sujeito a coisas boas. Então, existe no mundo uma dimensão do mal, cuja essa manifestação do mal, ela não pode ser antecipada, mas também não pode ser impedida. O mal vai acontecer, né? Mas Jesus, ele não está falando desse tipo de mal. Jesus não está falando do mal, da maldade. Quando Jesus nos ensina a orar, e ele ora por nós para que nós sejamos livres do mal, e também nos ensina a orar, quando nós orarmos, pedirmos a Deus, livra-nos do mal, ele está se referindo a um mal personalizado. Ele está falando de uma força, ele está falando de um poder que nos ataca e contra o qual nós devemos lutar. Então, é muito interessante. Por que eu disse que essa oração de Jesus, principalmente essa parte, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento histórico, ele é muito importante. Estamos vivendo aí uma polarização na política. E o que nós temos visto é muitas pessoas se abstendo. Então nós temos pessoas que está tirando Deus do centro e colocando um político da sua preferência, seja ele qual for, né? Seja de direita, seja de esquerda. Por outro lado, nós temos aqueles que dizem, estão agindo como Pilatos, ele está lavando a mão, ele não quer se meter nesse negócio. E tem aquele que está delegando para outro tomar decisão no seu lugar. A oração de Jesus, ele fala, não, eu preciso reconhecer o mal, preciso orar a Deus e pedir para que Deus me livre do mal, mas eu também tenho que tomar a minha posição, eu preciso contra-atacar esse mal. É isso que Jesus está dizendo. Então, uma coisa é eu experimentar essa contingência que a minha existência, que vem inerente à minha existência. Pelo fato de eu estar vivo, pelo fato de eu ser gente, pelo fato de eu ser livre, então eu tomo decisões, as minhas decisões ora são acertadas, ora são erradas. Quando acertada eu rio, quando errado eu choro, né? Eu sofro. Outra hora eu não tenho nada a ver, uma outra pessoa toma uma decisão e aquela decisão impacta a minha vida e me faz sofrer. Assim como também outro pode tomar uma decisão que eu não tenho nada a ver com aquilo, mas aquela decisão impacta a minha vida e me faz feliz, me faz ser beneficiado. Então, mas agora, outra coisa que é muito diferente eu não tomo decisão e aí me coloco como vítima. Eu me vitimizo. E aí eu me torno uma vítima voluntária por uma ação que eu poderia ter tomado uma decisão, eu poderia ter resistido e poderia ter confrontado. Então há situações nas nossas vidas de maldade que eu sofro porque eu fiquei ali com cara de ué. Porque eu não tomei uma posição. Porque eu fiquei com medo de tomar partido, de tomar uma tendência, de agir, de falar, de reagir, de protestar, de me manifestar. Né? Então, por essa razão, querido, a súplica de Jesus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ela pode ser interpretado, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, livra-nos do diabo. Jesus, ele orou pelos seus discípulos.
E quando ele orou pelos seus discípulos, é aquilo que eu já citei, ele orou, ele disse, olha, eu não peço que os tire do mundo. O mundo ali, para Jesus, é o lugar do mal, é o lugar maldoso. Tanto que ele falou, o mundo jaz no maligno. O príncipe desse século está comandando. Jesus fala, eu sei disso. Eu sei que o maligno é o príncipe desse século, eu sei que ele está no mundo, eu sei que o mundo é o lugar maldoso de maldade. Ele fala, mas eu peço que não os tire do mundo. O que eu peço é, os guarde do mal. É a mesma lógica que Jesus está seguindo aqui na oração do Pai Nosso. Por isso nós podemos crer, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diferente de políticos que, ora, ele está defendendo algo e ele diz uma coisa, depois ele sobe num outro palanque, ele defende outra coisa, ou numa eleição ele fala uma coisa, na outra eleição ele já mudou o discurso dele, é como se ele não tivesse, ele nem se lembrasse. Jesus não. Ele ora a oração do Pai Nosso, ele faz a última oração. Durante o seu ministério, ele orienta os seus discípulos e ele nunca enganou, ele nunca mudou de posição, ele sempre diz a mesma coisa. Quando ele manda seus discípulos, ele fala, olha, eu estou mandando vocês como ovelha, como cordeirinho no meio de lobo. Então preste atenção. Jesus está falando, olha, eu vou, se você deixar pai, mãe, cônjuge, filhos, tudo por amor de mim, você vai receber ainda nesta vida 100 vezes mais, mas vai ter perseguição. Jesus fala, olha, no mundo vocês vão ter aflição. Então Jesus, ele nunca enganou, ele nunca mudou a sua fala, ele nunca amaciou a conversa para atrair discípulos, seguidores. Então, queridos, as contingências da vida, elas afetam todas as pessoas que estão no mundo. Todas, sem exceção. Você nasceu, você já começa a sofrer. É interessante que você nasceu, né? Você já começa apanhando. Por mais amor que você tenha, o médico já cata você, já dá uns tapas na bunda para você poder chorar. E aí o médico entende que aquilo ali vai oxigenar o seu pulmão, tudo. Então, todos nós estamos sujeitos a horas, a dias, a momentos, a circunstâncias boas ou ruins. Mas Jesus pede a Deus para livrar os seus discípulos, os seus filhos, os seus seguidores do mal. O mal, querido, o grande problema do mal não é que o mal está aí fazendo maldade e criando malvados. O grande problema do mal é o mal vir sobre a nossa vida de tal maneira e nos impactar de tal jeito que nós nos tornemos malvados. Nós nos tornemos insensíveis. Por isso que Jesus, ele fala assim, será que quando eu voltar, eu vier à terra de novo, eu vou encontrar fé na terra? Ele fala, e por que ele faz essa pergunta? Porque antes ele disse, olha, a maldade está aumentando, e à medida que a maldade aumenta, o amor de muitos se esfria. Então o que Jesus está falando nessa oração é justamente isso. Ele está falando, olha, devido a esse aumento progressivo do mal, que tende a fazer com que o amor de muitos esfrie, então esse mal se abate sobre a minha vida, e aí quem vai acabar sendo malvado sou eu. Então Jesus, ele está advertindo os seus discípulos, que os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, deve estar preparada para enfrentar e para resistir o maligno. Jesus, ele deseja que cada um de nós, como discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, não apenas seja
poupado dos ataques. Jesus não quer que a gente seja poupado, só poupado dos ataques. Jesus não quer que nós sejamos só poupados da consequência do mal. Mas Jesus quer, o desejo dele, principalmente, é que nós sejamos capazes de oferecer resistência ao agente malvado, que é o maligno. É muito interessante a gente pensar no seguinte. Às vezes a gente pensa, né, que o agente aqui, o maligno, nós pensamos no diabo. E aí nós pensamos naquele diabo vermelho, chifrudo, de rabo, de tridente, com cheiro de enxofre. E aí nós falamos, Deus me livre desse negócio. Só que nós esquecemos que o diabo é um ego absoluto. E o diabo pode ser o pastor da sua igreja, o diabo pode ser o apóstolo da sua igreja, o bispo, pode ser o ministro de louvor, pode ser o seu político predileto, pode ser o seu patrão, qualquer um que te escravize, qualquer um que te mantenha sobre cabresto, qualquer um que impeça você, de ser aquele que Deus criou você para ser, é um diabo. E Jesus quer que você enfrente os diabos da sua vida, inclusive o próprio diabo que é você. Então, Jesus, ele suplica nessa oração: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, ele está suplicando para que eu e você possamos distinguir entre o que é um sofrimento eventual, que é uma catástrofe, você não tem como evitar, você não tem como planejar. Quando ela vem, ela bate todo mundo e você vai sofrer. Então, isso é eventual. Um sofrimento que é inevitável. Ao homem foi dado morrer. Todo mundo vai morrer. Uma hora ou outra você vai se deparar com a morte. Sua ou de alguém. Quando for a sua, aí pronto, você já venceu ela, né? Você vai ter que encarar de qualquer forma. Mas quando acontecer com alguém próximo a você, você vai ter que encarar. Você não vai poder evitar. Então isso são circunstâncias. Agora, há o sofrimento que ele é causado por negligência. Há o sofrimento que é causado por falta de disciplina. E aí então Jesus está nos ensinando ou nos motivando a distinguir entre uma coisa da outra. A oração da serenidade, né, ela tem uma parte da oração que pede: Deus me dê serenidade, me dá sabedoria para reconhecer, né, e saber distinguir uma coisa da outra. O que eu posso mudar, o que eu não posso. O que eu devo aceitar, o que eu não devo. Né? E a dor que decorre, né, do fato de eu dar abertura ao mal, sem resistir aos apelos aí do malvado, do maligno, que interfere no nosso caminho. Querido, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar com nossos olhos fixos em Jesus. É por isso que a Bíblia diz: olha para Cristo. Ele é o autor, consumador da nossa fé. Para que a gente não venha a se desviar, a ficar pelo caminho. O irmão de Jesus, o Tiago, ele fala: olha, vocês precisam ter sabedoria quando for tentado, para não cair na esparrela de atribuir culpa a Deus. Ele fala: porque Deus, primeiro, Deus não tenta ninguém. Deus não é tentado, ele não tenta ninguém. Então nós precisamos de sabedoria, o Tiago fala, para saber se aquela situação que nós estamos vivendo
É uma situação circunstancial ou é coisa que está no nosso coração? E Jesus aqui, de novo, ele fala, toma cuidado no enfrentamento. Primeiro, enfrente. Não fique vulnerável, porque o mal vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Uma hora você se torna malvado. Primeiro você se torna vítima, depois você fica aí se vitimando, reclamando de tudo, mas não toma decisão, não toma posição. Queridos, viver é uma aventura. Só que junto com a aventura de viver, vem as circunstâncias, boas ou ruins. E Jesus aqui nos ensina a pedir a Deus o livramento da ação do mal. E pede também para que nós tenhamos forças para estarmos vigilantes para combater o mal. Hoje nós estamos vivendo uma situação bem específica da política, do futuro do nosso país. E hoje, mesmo as pessoas que a vida toda falaram, eu não me meto em política, política e religião nada a ver. Hoje tem tudo a ver. E essa oração de Jesus tem tudo a ver. Mas de repente não é só isso que você está vivendo. De repente você tem uma situação de mal aí, porque você fez péssimas escolhas na sua vida. Se meteu num relacionamento ilícito. De repente, escolhas erradas de N coisas. De como estudar, de onde estudar, do que estudar, de profissão. E agora você tem que resolver as suas pendengas, encarar as dificuldades. Queridos, agora, de repente, você está num momento decisivo da sua vida. É a hora de você começar a dar passos na sua vida. E por isso mesmo, nessa aventura da vida, agora é o momento propício para você pôr o pé na jaca, sair escorregando e depois pisando e manchando tudo, para todo lado. Com consequências desastrosas, danosas e, quem sabe, eternas para a sua vida. Então, nesse momento, siga o conselho de Jesus. Siga o conselho do Tiago. Peça sabedoria e de maneira humilde, reconhecendo que você não é Deus, reconhecendo que você não tem poder, que você não é, que você não pode. Você peça a Deus que livre você do mal. Mas peça também que Deus livre você, principalmente, de se tornar uma pessoa malvada. Querida, as pessoas, quando você olha uma pessoa malvada, não é necessariamente porque ela nasceu má. É porque ela acumulou tantas decisões erradas, ou acumulou tantas decisões não tomadas, e consequências tão danosas, que isso tornou ela maldosa. E quando nós nos tornamos maldosos, é porque o maligno venceu. Você não foi criado para ser derrotado. Você não foi formado para ser derrotado. Você não foi formado conforme a imagem, conforme a semelhança de Jesus, para morrer na praia. Peça a Deus. Deus, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Livra-me do mal que vem sobre mim e livra-me de ser
malvado e maldoso, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar grandemente ao teu coração, em nome de Jesus.